capítulo 29 vai nos contar sobre o encontro de Jacó com Raquel. Ele vai para a região de Harã para arrumar uma esposa e para fugir do seu irmão Esaú. No caminho, Jacó encontrou algumas pessoas dando água a 3 rebanhos de ovelhas junto a um poço. Jacó cumprimentou eles e perguntou de onde eles eram. Eles responderam que eram de Harã e Jacó pergunta se eles conhecem Labão. Eles responderam que sim e de que a sua filha Raquel estava vindo trazendo as ovelhas de seu pai. Raquel se aproximou do poço e Jacó removeu a pedra do poço para dar água às ovelhas. A pedra era muito pesada e isso já deu uma boa impressão para Jacó, que fez aquele trabalho. Jacó beijou Raquel e chorou. O beijo era um cumprimento muito comum entre os parentes. Depois ele conta que é seu parente e Raquel vai contar para Labão. Mais uma vez, a gente só vê a providência de Deus cuidando de cada detalhe da história da redenção. Depois de um mês trabalhando ali, Labão achou justo que Jacó estabelecesse um salário para que ele pudesse servir ali na sua casa. Então Jacó propõe trabalhar por 7 anos para se casar com Raquel. Labão tinha 2 filhas, que era Raquel, a mais nova, e Lia, a mais velha. Raquel significa ovelha e Lia significa vaca selvagem. Confesso que eu ri muito desse significado, mas realmente vem do hebraico, porque a palavra diz que ela tinha olhos fracos. Raquel era muito formosa, de porte e de semblante, e Jacó amava profundamente Raquel. Depois de 7 anos, Labão deu um grande banquete à noite e entregou Lia a Jacó no lugar de Raquel. Por ser à noite e Lia muito provavelmente estava coberta, porque era um costume da época, a noiva se cobrir, Jacó não percebeu que tinha desposado da mulher errada. O homem que tinha enganado seu pai agora foi enganado pelo seu sogro. Pela manhã, Jacó percebe o erro e vai tirar satisfação com Labão, e nada mais poderia ser feito. Labão justifica a sua atitude falando que aquele era um costume da terra deles, de que a filha mais nova não poderia ser despojada primeiro que a primogênita. Jacó usou de engano para receber a bênção da primogenitura de seu pai, e agora ele foi enganado por Labão por um costume que também envolvia primogenitura. Mas aquele costume foi só um pretexto que Labão arranjou para que Jacó trabalhasse para ele por mais 7 anos em troca de Raquel. E Jacó concordou porque ele amava muito Raquel. Aquela atitude de Labão foi uma motivação muito egoísta e resultou em discórdia, porque depois teve rivalidade entre as 2 irmãs e Jacó também amava mais Raquel do que Lia. Passou a semana de bodas de Lia e Jacó recebeu Raquel também como esposa. E então nascem 4 filhos de Jacó com Lia. Lia era muito rejeitada e Deus lhe concedeu fertilidade enquanto Raquel era estéril. E o significado dos nomes dos filhos de Lia é mais uma resposta sobre a angústia que ela tinha por ser desprezada pelo seu marido e também um reconhecimento da ajuda e do conforto que Deus teve com ela. Ela chama o seu primeiro filho de Ruben e fala: "O Senhor atendeu minha aflição, por isso agora me amará o meu marido." O segundo filho ela chama de Simeão e o terceiro filho ela chama de Levi. Levi era da linhagem sacerdotal de Israel. E Lia fala: "Agora dessa vez se unirá mais a mim o meu marido, porque lhe dei 3 filhos." O quarto filho ela chama de Judá e diz: "Esta vez louvarei o Senhor." Judá era o patriarca real da linhagem davídica de quem veio o Messias. E pela providência de Deus, ele concedeu à esposa desprezada a maioria dos filhos de Jacó. No capítulo 30 de Gênesis, vai nos contar sobre a angústia de Raquel, que não conseguia engravidar, e isso causou muita rivalidade e ciúme de Lia. Ela já começa dizendo para Jacó: "Dá-me filhos, senão morrerei." Isso só mostra a aflição extrema de Raquel, porque naquela cultura, uma mulher estéril ela não tinha nenhum valor e era motivo de vergonha, de vexame para o seu marido. Diante daquele pedido de Raquel, Jacó fica muito irado e diz: "Acaso estou eu em lugar de Deus, que é o teu ventre impediu de frutificar?" Nesse ponto, Jacó realmente reconhece a soberania de Deus, que só ele que é o dono da vida, e só ele que teria o poder de abrir a madre de Raquel. Mas aqui ele também teve um despreparo na questão da oração, porque a sua mãe, Rebeca, também era estéril, e o seu pai, Isaac, orou a Deus e intercedeu para que Deus abrisse a madre de Rebeca. Então Jacó se isentou da responsabilidade como líder espiritual da sua família. Então Rebeca recorreu ao antigo costume daquela época, ela ofereceu a sua serva Bila para que pudesse engravidar de Jacó, e com isso ela lhe daria filhos ao seu colo. E essa expressão seu colo vem do hebraico, que significa joelhos, que era uma tradição daquela época, A concubina dava à luz aos joelhos da esposa, e isso simbolizava que era a esposa que tinha dado um filho legítimo ao marido. Lia era a esposa fértil e Raquel a esposa preferida, e isso causou disputa entre as duas. A serva de Raquel deu à luz a um filho e foi chamado de Dan. Depois ela deu à luz a outro filho que foi chamado de Naftali, que significa tenho competido com a minha irmã. Isso só mostra quão grande era a rivalidade entre elas. Lia não estava mais engravidando, então ela recorreu ao mesmo recurso que Raquel tinha usado, ofereceu a sua serva Zilpa e ela deu 2 filhos a Jacó, que era Gade e Asser. Depois vai contar que o filho de Lia, Ruben, encontrou algumas mandrágoras, e Raquel, no desespero da sua esterilidade, negociou aquelas mandrágoras em troca de uma noite com Jacó. Essas mandrágoras eram raízes de plantas, que na época eram consideradas afrodisíacas e eficientes para aumentar a fertilidade.
Então, creio que por isso o desespero de Raquel por aquelas plantas. E nessa noite que Lia teve com Jacó, a Bíblia fala que ela engravidou do 5º filho, que chamou ele de Isacar, e depois ainda engravidou de um 6º filho, que chamou ele de Zebulon, que significa habitação. E o significado desse nome era de que Lia tinha uma esperança de que agora, finalmente, Jacó iria morar definitivamente somente com ela, já que naquela época, as esposas moravam em casas e em tendas separadas. Depois, Lia ainda tem mais uma filha e dá o nome a ela de Diná. Deus se lembrou de Raquel, ouviu a sua oração e tornou ela fértil. Então ela concebeu e deu à luz ao seu primeiro filho, que chamou ele de José. Depois vai nos contar um episódio em que Jacó pede para que Labão o libere para que ele possa retornar para a terra de seus pais, mas Labão negocia com Jacó para que ele continue ali, porque ele tinha experimentado que Deus tinha abençoado ele por causa de Jacó. Que ele descobriu isso através de adivinhação. Labão era um homem pagão, então ele adotava essas práticas que eram muito comuns ali na Mesopotâmia. E então Labão pede para que Jacó estabelecesse um salário. E aquela generosidade dele era superficial, porque ele só tinha interesse que Jacó ficasse lá porque ele teria mais lucro. A partir disso, Jacó faz um tratado com ele de que o seu pagamento seria animais nascidos salpicados, listados, malhados ou de cor anormal. E Labão aceita esse acordo, pois isso não lhe traria tantos riscos, já que aqueles animais exigidos por Jacó não eram tão comuns. E no mesmo dia, Labão trapaceou com Jacó. Ele envia para longe todos os animais com as características mencionadas por Jacó. Porque o rebanho de Jacó dependia dos animais que ainda iam nascer. Então, se Labão ficasse com um rebanho com animais sem aquelas características impostas por Jacó, o nascimento de animais daquele jeito seria ainda mais raro. E mesmo com isso, a Bíblia diz que Jacó ainda enriquece muito sob a bênção de Deus. E então ele usa das seguintes estratégias. Ele descascou varas e colocou em frente o rebanho e onde os animais bebiam água. E então os animais concebiam diante das varas e nasciam animais malhados, listados, salpicados de cor anormal. Estudos dizem que Jacó ou tinha uma falsa noção de que se os animais se reproduzissem em frente às varas, as crias iriam nascer com aquelas características que ele esperava. Ou que Jacó usava aquelas varas somente para estimular a reprodução, porque supostamente as varas liberavam alguma substância estimulante que faziam com que os animais se reproduzissem. De toda forma, aqui a gente só vê mais uma vez a bênção de Deus na prosperidade do rebanho de Jacó. Ele teve muito sucesso devido à bênção do Senhor e ele se tornaria muito rico e iria se fortalecer para retornar para a casa de seus pais. Gênesis 31 vai nos contar sobre o retorno de Jacó para a terra de seus pais. Jacó prosperou muito na terra de Labão e isso despertou inveja e ressentimento nos filhos de Labão. Jacó tinha percebido isso porque o tratamento de Labão tinha mudado com ele. E mais uma vez Deus fala com Jacó e lhe ordenou para que voltasse para a terra de seus pais porque a sua presença estaria com ele. Mais uma vez Deus confirma a sua promessa e também do sonho que Jacó teve. E isso foi a resposta do Senhor, que sempre permanece fiel às suas promessas. Jacó comunicou às suas esposas e lembrou como o pai delas tinha prejudicado ele, já que ele tinha muita prosperidade ali por causa da bênção do Senhor que estava com ele. Lia e Raquel concordaram com Jacó e desaprovaram também a atitude desonesta do pai delas, já que aquele comportamento dele poderia a qualquer momento trazer um castigo de Deus sobre ele. Realmente Deus tomou os bens dele e passou para Jacó. Então Jacó foge de lá escondido de Labão, com a sua família e seus bens, rumo a Canaã. Raquel furtou os ídolos domésticos de seu pai e depois que Labão fica sabendo da fuga de Jacó, ele reuniu seus irmãos e foi atrás dele. Depois de 7 dias, Labão alcança Jacó na montanha de Gileade. Labão possuía uma superioridade militar maior do que a de Jacó, mas era Deus quem estava protegendo Jacó. Então, durante a noite, Deus fala com Labão e ordena para que não falassem bem nem mal de Jacó. Quando eles se encontram, Labão questiona Jacó o motivo dele ter fugido sem ter se despedido. Ele talvez acreditava de que Jacó tinha coagido as filhas dele e talvez as filhas ficariam do lado de Labão. Depois Labão fala que tinha o poder de fazer mal a ele, mas que tinha sido impedido por Deus em sonho. E Jacó fala que é porque ele teve medo da reação dele, já que ele tinha passado os últimos 20 anos tentando prejudicar ele. Labão também pergunta sobre o furto dos ídolos e Jacó não sabia que Raquel tinha feito, então deu permissão para que Labão procurasse nas tendas. Raquel tinha tomado os ídolos, colocado nas celas de um camelo e sentado sobre ele. Então ela alegou que não poderia se levantar porque estava no período menstrual. Labão não encontra e eles acabam se desentendendo mais ainda. Mais uma vez, Jacó lhe questiona sobre o porquê da sua desonestidade e Jacó também reconhece que se não fosse pelo cuidado do Senhor, Labão tinha lhe tirado tudo. Labão confessa o seu comportamento ganancioso e propõe fazer um acordo de não agressão entre eles.
Os dois se comprometeram a não fazer mal um ao outro e aquela aliança foi sancionada conforme o costume daquela época, que era uma coluna de pedra erguida e nomeada, uma refeição consagrada e os juramentos que foram feitos. Labão, muito provavelmente, tinha mais de uma crença, porque nessa passagem ele também tenta comparar o Deus de Abraão com o Deus de Terá. Terá era o pai de Abraão. Labão considera o Deus de Abraão como um dos deuses da família, porque o pai de Abraão provavelmente era um adorador do deus sumério da lua em Ur dos Caldeus. Mas Jacó não adotou daquela mesma comparação que Labão fez e fez um juramento em que diferenciava o verdadeiro Deus de Abraão e de Isaac. Labão se levantou de madrugada, se despediu e voltou para sua casa. Estudos dizem que esse foi o último contato entre a família de Abraão e Canaã, na Mesopotâmia.